Olá, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. É um prazer ter você aqui conosco. Iniciamos agora o programa Consciência Quântica. Eu, Renata Lobo e Cláudia Ramos. Olá, boa tarde. Nós hoje daremos a sequência e vamos finalizar as nossas aulas, vamos dizer assim, né? É aulão, Aulões aqui sobre as leis universais. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, existem leis universais e nós estamos trazendo aqui as 7 principais leis que foram canalizadas por um filósofo bastante antigo chamado Hermes Trismegisto. E nos programas anteriores, nós falamos das 5 primeiras leis e hoje nós vamos finalizar. Então, se você não ouviu os programas anteriores, super recomendamos. E essas leis que vamos falar estão baseadas no livro O Kybalion, tá? E até você que talvez esteja conhecendo a gente agora, vai lá no nosso Insta. Meu Insta é clauramos.oficial e o da Renata é Renata Lobo Oficial. Tudo junto, porque lá nós colocamos bastante conteúdo, também falamos sobre esse mesmo tema aqui com mais detalhes e você pode acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Seguindo, nós vamos falar hoje, primeira lei é a lei do ritmo. E ela diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. E aqui nós vamos falar sobre os ciclos de vida, vida e morte, começo e fim. É sobre isso que se trata essa lei. Por que compensação, né? No universo precisa haver equilíbrio de tudo. Então, você está ali vivendo um problema, por quê? Porque tem alguma coisa em desequilíbrio no teu campo. Precisa estar no ritmo certo, né? Na frequência certa, porque no universo tudo tem que estar em equilíbrio. E aí, é que nem uma gangorra, né? Você está ali na gangorra, um para um lado, outro para o outro. É um ritmo e precisa se manter esse ritmo, porque se um for mais forte, o outro cai. Né? Então precisa ali manter aquele equilíbrio. E por que essa compensação? Porque se você estiver ali vivendo, o universo ele não quer saber se você está vivendo coisas boas ou ruins. Ele entende frequência, né? Você mandou ali aquela informação para o campo, para o universo, e aí ele vai te trazer alguma coisa para acontecer na tua vida para manter a sua vida em equilíbrio. Para você pode estar em desequilíbrio, né? Porque geralmente vem em forma de problemas, de escassez, de doença, enfim. E entenda que isso está acontecendo na tua vida porque precisa haver essa compensação. O universo, repetindo, ele não quer saber se você está vivendo uma coisa boa ou ruim. Ele precisa mandar para você alguma informação ali para o teu campo, energeticamente, algum problema ou alguma coisa boa para ver essa compensação. Porque precisa tudo estar no ritmo, um ritmo correto. Exato. Para ficar bem exemplificado, por exemplo, quando você vai andar de bicicleta, para que você se mantenha em cima da bicicleta, você precisa manter um ritmo, certo? Então você começa ali a andar, aí se você quer acelerar, você vai acelerar o seu ritmo, fazer uma corrida, ou simplesmente vai ali devagarinho. Porém, o que eu quero falar aqui, você vai estar sempre em movimento, seja mais rápido ou mais devagar, para manter um ritmo para que você consiga ficar em cima ali equilibrado da bicicleta, Isso. que é linkando com esse exemplo da gangorra, né? Por exemplo, você está brincando, pensa ali você com o seu filho, um sobrinho brincando na gangorra, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. Na bicicleta é a mesma coisa, você tem que ficar pedalando para você se manter ali naquele ritmo. E a vida, ela é assim. Então, nós estamos sempre em movimento, que isso tudo, gente, conecta com as outras leis que nós falamos. É tudo interconectado. E quanto mais a gente percebe isso na nossa vida, mais também a gente trabalha uma questão que é bem importante que eu sinto aqui de trazer, Rê, que é o desapego. Né? Porque a gente vai caminhando pela vida. E existem pessoas que vão sair da nossa vida, outras vão chegar, empregos que eu entro, empregos que eu saio, fases. E tudo isso está relacionado com um ritmo, com
como a caminhada realmente que nós temos aqui nesse planeta. Faz sentido isso, Rê? Faz sentido, e também eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, né? Para você aí no seu dia a dia. Então tá, essas leis são as leis que governam a minha vida. E o que eu faço ali na prática, no dia a dia? Um exemplo, como tudo precisa estar em equilíbrio, e lógico, você quer só coisas boas para tua vida. Então, para haver essa compensação, você tem que vibrar numa frequência alta, né? Porque se tiver um desequilíbrio ali na tua vida, lembra, o universo ele vai trazer o que tem para hoje. Você tá vibrando, Literalmente. né? Literalmente, ele vai trazer o que tem para hoje. Então, você tá vibrando ali na escassez, ele vai te trazer mais problema. Por quê? Porque precisa haver essa compensação, né? Então, assim, então tá, como é que eu vou ali colocar em prática na minha vida, no dia a dia? Um exemplo, você tá ali vivendo na escassez, né? Vibrando a escassez, mandando ali pro universo só falta, ou na doença, aí o universo vai entender, poxa, tá compensando muito pro lado, ele tá vibrando muito na escassez, e a balança, ela tá pendulando só para um lado, né? O pêndulo tá pesando muito. Então, eu vou mandar ali mais problema, porque eu preciso compensar. Aí ele vai mandar mais problema para a balança estar em equilíbrio. Então, da mesma forma, se você vibrar na alegria, na saúde, no amor, o universo você vai estar lá em cima, né? Compensando, o universo vai falar, opa, eu preciso mandar mais alegria, mais amor, mais prosperidade. Aí ele vai mandar para você e vai compensar e vai equilibrar o campo. Então, da mesma forma, aí vem a transmutação mental que vem de outra lei, né? Que é a lei do... A gente acabou de falar, né, da transmutação mental, da polaridade, que você muda os polos ali. Então, é isso, gente. Se você sabe que você está ali vibrando na escassez e o universo vai trazer mais escassez e doença, então, opa, eu já sei, né, que é assim, então eu vou vibrar ali na alegria, no amor, para o universo compensar e me trazer mais experiências como essas. Isso. E aí, baseia-se muito nas escolhas que você faz diariamente. Todas as leis, elas estão baseadas nas escolhas que fazemos. E para finalizar essa parte das leis, nós vamos falar agora sobre a lei do gênero, que, gente, super se complementa com isso, porque a gente vai agora explicar um pouco mais sobre a energia, tá? Então, a lei do gênero, ela diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. Traduzindo aqui para todos vocês. Tudo, gente, no universo, existe essas duas energias, do feminino e do masculino, e elas se complementam. Então, se você lembrar aí, sabe aquele símbolo do yin e yang, que é aquele lado pretinho com a bolinha branca e o lado branco com a bolinha preta? Ou seja, esse símbolo ele se complementa, que é a energia do masculino e feminino. E isso independe do sexo da pessoa, independe da opção sexual da pessoa, porque todos nós temos essas duas energias em nós. E estar em equilíbrio com essas energias é o que nos faz até mesmo prosperar em todas as áreas da vida. Por quê? Porque quando eu equilibro o meu yin, que é a energia do feminino, que é a energia das ideias, das emoções, da criatividade, né, do acolhimento, com o meu lado yang, que é a energia do masculino, que é ação, sabe, aquela razão do vamos pegar e fazer, eu, por exemplo, tiro os meus projetos do papel. Então, eu coloco aquilo em movimento, eu coloco aquilo na ação, saio só do campo das ideias. E aí, perceba na tua vida, às vezes você está muito na emoção, na criatividade, não está agindo. Ou às vezes você está no faz, só que você não para e pensa nas consequências. Então, é bem importante a gente ter cada vez mais essas energias equilibradas e até mesmo nas parcerias, né, Rê? Sim, tudo. Aí a gente entra no campo magnético, tá? O que acontece? Quando as energias yin yang, masculina e feminina, estão em desequilíbrio, não existe campo de atração, não existe campo magnético para você atrair as suas coisas. Ou seja, você vai atrair, mas só BO, só problema. Só BO é ótimo. Você vai atrair só problema, entendeu? Então, assim, precisa estar em equilíbrio, energia yin e yang. Ai, como que eu faço para equilibrar essa energia? É a emoção e a razão. Se você vê ele que está muito na razão,
equilibra, lembra que precisa haver compensação, né, na lei anterior? Então, equilibra, vai ali mais, pensa um pouco mais. Às vezes a pessoa só faz, age e não pensa antes de agir, né? Ou pensa muito e não tem ação. Então, sem ação não tem resultado, mas também se você não pensar, você também não faz nada. Então, é o equilíbrio, é o caminho do meio. E tudo isso cria o teu campo magnético, o campo de atração. Quando a gente tem essas energias yin yang, masculino e feminino, em equilíbrio dentro do nosso corpo, o nosso campo de atração, o campo magnético, ele fica extremamente forte e potente. E isso que a Cláudia falou, é para qualquer coisa. Ou você sozinho, ou no relacionamento, ou com sociedade com alguém, ou no trabalho, enfim, para qualquer coisa. Porque são energias, uma complementa a outra, que nem eu e Cláudia, né? Eu sou muito energia masculina e energia já é a Cláudia é energia feminina. Então, uma complementa a outra. Eu sou mais ação, a Cláudia já pensa um pouco mais. Então, é aquilo, uma empurra a outra puxa a outra. E isso é em tudo, é no casamento, relacionamento, no trabalho, tudo. Porque se não tiver energia em equilíbrio, o universo, né, o campo, ele vai trazer o quê? Alguma coisa para compensar. E às vezes, a maioria das vezes, é coisas, né, que você não gosta, que você não quer. Isso mesmo. E aí eu quero até trazer um exemplo de uma aluna nossa. Nós temos alguns grupos que nós trabalhamos essa mudança de mentalidade. E são áudios que, nesses áudios, nós emanamos ali frequências vibracionais por meio de ondas de informação para essa mudança de mentalidade, de pensamento, de sentimento, e aquilo vai mudando a vida da pessoa, tá? E essa mulher, especificamente falando, ela ficou conversando um pouco com a gente, né, no privado, e ela explicou que ela era sempre muito dominadora junto ao marido. E conversando, né, a gente tem aí a experiência e já vai percebendo que ela carregava muito essa energia yang, que é a energia do masculino, certo? E o marido dela, por questões que ela também me contou ali, ele traz mais essa energia do yin, por experiências que ele viveu na infância. E aí, o que acontecia? Ela tinha esse choque com ele, de, porque eu tenho que fazer tudo, porque ele não toma ação. Só que ela tinha esse yang, ou seja, a energia do masculino muito forte, e acabava anulando a energia do masculino dele. E quando ela começou a estudar, a ouvir os áudios, a mudar essa mentalidade, ela também percebeu que ela estava descompensada. E começou a se trabalhar nas emoções, né? Começou a dar espaço também para o marido dela trazer à tona essa energia do masculino dele. E tem mais ou menos, gente, uma semana atrás, ela relatou que ela e o marido estão se dando muito melhor, porque ela deixou de tomar a frente de tudo, de querer controlar tudo com essa energia do masculino, e está se posicionando mais na energia do feminino. Então, foi uma mudança de mentalidade dela, de postura dela, e ela percebeu isso no relacionamento. Cláudia, mas eu sou solteira, não tenho ninguém no momento. E como é que eu fico com isso dentro de mim? Você vai equilibrar essa energia, como a Renata bem falou. Perceba aí, se você está muito na ação, está tomando até atitudes que, quando você percebe, descabeçado assim, sabe? Só estou fazendo, estou sendo até inconsequente. Ou não, eu estou lá planejando, escrevendo, mas eu não saio do papel. Fico só planejando. Sabe que nem a gente fala assim, no mundo da lua? No mundo da lua. Sabe? Imagina lá o mundo da lua, que você fica no mundo das ideias, e aí o tempo passa, o dia passa, o mês passa, a gente está acabando o ano e você continua só no plano das ideias. Então, você está em desequilíbrio. Então, pega uma ideia sua, monta um plano de ação e parte para a ação. Assim como se você está fazendo descontroladamente, pare e pensa um pouco, isso tudo que eu estou fazendo está me levando para onde? Então, reflita em você. Às vezes, você também precisa colocar o pé no freio para você fazer um balanço da tua vida, aonde você quer chegar, e tirar aquele excesso de ação para focar aonde verdadeiramente importa, aonde verdadeiramente você vai ser levado para onde você deseja. E é esse equilíbrio do yin e yang, do masculino e do feminino, que é essa última lei que nós estamos trabalhando aqui. Lembre-se, o yin, yang, energia masculina e feminina está em tudo no universo. Você tem as duas energias dentro de você. Você tem que ver qual que é que está mais forte ali. Lembra, é sempre o caminho do meio.
Não adianta, aí vem, olha como uma lei complementa a outra. Não adianta vocês só pendular para um lado e o outro lado. Vai ficar capenga, né? Mesma coisa que uma bengala. Você tá ali segurando na bengala, forçando de um lado e do outro tá capenga. Então as coisas começam a dar errado. Você começa a quebrar a cara, você começa a se frustrar. E aí a minha vida não dá certo, as coisas não dão certo para mim, porque tudo que eu faço dá errado. Por quê? Tem alguma coisa errada. Né? Porque no normal do universo, das leis, se você estivesse seguindo ali certinho, as leis universais, primeiro de tudo, não conhece as leis universais? Escuta aqui a sequência, né? A gente gravou aqui, hoje é o último dia aqui das leis. Tem um livro, que é o livro O Caibalion. Esse livro, ele fala sobre as 7 leis universais. Esse livro, se você não tem condição de comprar, tem ele gratuito, o audiobook, no YouTube. Ele fala sobre as 7 leis que governam a tua vida. Então, quando você entende as 7 leis universais que governam a tua vida, que faz as coisas acontecerem na tua vida, aí sim a tua vida vai mudar. Você vai começar a prosperar. Você vai ver as coisas com outros olhos. Porque enquanto você tiver sempre tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, você vai ter sempre as mesmas ações, os mesmos resultados. Por quê? Porque você está naquela crença, naquele paradigma que é só daquele jeito. E aí você vive a informação, à mercê da informação dos outros para o resto da vida, é manipulado para o resto da vida, porque você não entende as leis. É essencial você entender essas leis. Ah, tá bom, mas e agora? Como é que eu coloco ali na prática, na minha vida? Né? Não sei por onde começar. Entra na minha bio, na bio da Cláudia. Lá a gente tem os áudios. Esses áudios, eles contêm ondas de informações, né? Ondas de informações, de novo, o que é? O celular está recebendo o sinal do Wi-Fi, do roteador. Você não está vendo, mas existe essa informação. Então, nós trabalhamos com essas ondas de informação, né? Através dos áudios, enviamos ela para o teu campo energético e trocamos ali, mexemos na informação que tem ali para as coisas começarem a acontecer. E aí, você, né, os áudios, eles são ali, é vitalício, você vai poder ouvir ele pro resto da sua vida. Então, você vai começar a perceber, porque vai haver uma expansão de consciência, né? Vai haver saltos quânticos. Poxa, por que eu não vi isso antes? Que nem a Cláudia citou aqui o exemplo da cliente, né? Da aluna. Houve uma expansão de consciência, ela acordou, né? Então, ela viu que aquilo estava atrapalhando na vida dela. Houve uma... Tinha que compensar de qualquer forma ali o universo. Então, ela trouxe o quê? O universo trouxe ali no casamento mais atrito entre ela e o marido. E quando ela acordou, ela viu ali que realmente tinha um desequilíbrio, aí sim as coisas começaram a fluir. E essa aluna, pessoal, eu lembro que no começo foi um dos problemas que ela falou que tinha, que o casamento não estava indo bem, que havia muito desacordo entre eles. E então, depois de algumas semanas, ela se deu conta disso. E sabendo ou não dessas leis, elas existem e elas atuam em nós. Então, agora que você sabe dessas leis, por que não se dedicar a estudar um pouquinho sobre elas? Porque isso vai mudar cada vez mais a sua vida. E é aí que começam as grandes mudanças. Pode parecer às vezes coisas bobas ou pequenas, mas a nossa frequência vibracional vai mudando, porque a gente vai se envolvendo no autoconhecimento, na expansão de consciência, e isso só depende de você. É você que pode escolher mudar algo na tua vida que não está legal. De novo, as leis, elas estão aí atuando, e você está criando a sua realidade atual. Se você se envolve nesses estudos e mais do que isso, se você começa a implementar isso na tua vida, hoje sua vida pode estar uma bagunça, pode estar dando tudo errado, mas se você se envolve com isso e começa a mudar internamente, pode ter certeza que em pouco tempo a mudança vai começar para melhor. Nós, gente, somos centelhas divinas da criação. Nós somos co-criadores junto com essa energia maior que nos rege. Então, se eu sei disso, não fica mais fácil de eu falar, gente, ok, minha vida hoje não tá legal, tem um monte de coisa que eu quero mudar. Por onde que eu começo? E aí você começa a focar na solução. Ao invés de você focar no problema, de se descabelar, a reclamar, a ficar nesse lugar de vítima, você vai buscar uma solução para aquilo. E hoje em dia, não tem desculpa, gente, de eu não tenho, eu não posso, não tenho dinheiro para comprar um livro.
Quantos audiobooks gratuitos existem no YouTube e em outras plataformas? E é nisso que você pode escolher, estudar, trazer para a sua realidade, começar a praticar. Esse livro, ele é um pouco complexo. E é um livro que talvez você vá ler devagar, você vai precisar digerir. Só que também você pode buscar pessoas que facilitem esse entendimento. E é justamente isso que eu e Renata fazemos no nosso trabalho com os grupos. Nós traduzimos esses assuntos mais complexos, trazendo ali para uma linguagem mais fácil, mais acessível. Até por isso que a gente gosta, né, de trazer muitos exemplos de casos de alunos, de nossos casos, para que você perceba como é possível e é real essa mudança de pensamento, de sentimento, de atitude, de comportamento e, consequentemente, de resultado. Eu vou trazer mais um caso aqui de uma aluna nossa. Ela estava também com desafios na parte financeira, né? E aí, a gente tinha acabado de dar uma aula para ela sobre as leis herméticas. Ela estava dentro do grupo de Strava Prosperidade, que é um grupo maior que a gente tem. E aí, ela estava naquele desafio, meu Deus, as coisas não estão dando certo para mim e tudo mais. Uma aula que a gente deu para ela, porque o que a gente está dando aqui é um aulão, né? Vários aulões. Numa aula que a gente deu para ela sobre o mentalismo, né? Sobre a lei da correspondência, o que está dentro, o que está fora, de ela perceber que o caos que estava na vida dela era... O motivo maior era porque o caos estava dentro dela, que também é uma das leis. Só de ela entender isso, em 5 dias as coisas começaram a fluir na vida dela, porque ela soltou. Ela entendeu que se ela aprendesse ali a informação com ela, né, o ego sempre querendo ali... Gente, o que acontece? O ego, ele sempre quer dominar a situação de tudo. E aí a pessoa se frustra, porque ela não tem o resultado, a maioria das vezes não tem o resultado que ela quer. E aí ela se frustra. E aí ela começa a entrar em estado de depressão, de ansiedade, porque as coisas não dão certo, as coisas não acontecem. No caso dela, ela soltou. E lógico, a gente estava ali a todo momento trabalhando com os áudios, reprogramação mental, que é importantíssimo. O que é a reprogramação mental, no caso que a gente fez com ela? Ela tinha informações, crenças e paradigmas ali na mente inconsciente dela, ela nem sabia que ela tinha aquilo lá. E aí ela agia sempre da mesma forma, porque ela achava que era daquele jeito, que era aquilo que era certo. E ela continuava agindo daquela forma e os resultados sempre os mesmos, né? E aí ela entendeu, ela começou a ouvir os áudios, ela entendeu, né, como que funciona as leis universais e tudo mais, e começou a colocar em prática na vida dela. Ela estava 5 meses esperando receber uma rescisão, né, que estava ali, não queria sair, não saía. Depois disso, deu nem 5 dias, deu uns 4 dias, ela mandou mensagem pra gente. Olha, saiu, ela pagou o valor total. Por quê? Ela começou a colocar em prática as leis. Entendeu? Ela começou a entender que o que ela estava fazendo, ela estava retendo. E o campo, ele precisa o quê? Ele precisa estar em equilíbrio. Então, ao invés de manifestar ali, né, o que ela queria, pelo contrário, estava trazendo mais escassez na vida dela. Então, ela soltou, ela entendeu as leis, ela coloca em prática na vida dela, e agora ela está até na mentoria individual com a gente. Por quê? Porque ela viu que funciona. Entendeu? Então, assim, é aquilo e só colocar em prática. Não tem como dar errado, tá? Exato. Quer falar da Cristais? Sim. Então, estudem, pessoal, porque existe muita coisa por aí. E quanto mais você olhar para dentro, mais a sua vida vai mudar para melhor. Né? Porque você vai aprender a focar no positivo, você vai focar na solução, na confiança em si, na sua centelha divina e nessa energia superior da criação, tá? E queremos agradecer a nossa patrocinadora, Cristais Donaire. Como vocês podem ver aqui, né, ela tem materiais e produtos maravilhosos, essa vela aromática com essas fadinhas, tem essa arvorezinha aqui de selenita. Aqui do Insta. Isso, essa arvorezinha de selenita que ajuda a limpar o seu ambiente, tá? Então, se você estiver na região de Piracicaba e Campinas, ela tem loja física, você pode ir até lá. Ou então, você pode pedir pelo site, ela entrega em todo o Brasil. Você entra no Insta dela, que é Cristais Donaire. E você também pode entrar no site www.cristaisdonaire.com.br ou ligar para ela. O DDD é 19, o telefone
99596-4233, 19 o DDD 99596-4233. E, aproveitando mais uma vez, entre em contato conosco pelo Insta, clauramos.oficial e Renata Lobo Oficial, tudo junto. E a gente quer agradecer a sua participação aqui no dia de hoje. E na nossa bio, vai lá na nossa bio, lá você tem disponível os áudios e acesso imediato, tá? Qualquer dúvida pode chamar a gente. Gratidão por ter você aqui.